Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui na área, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de mais informações aqui, praticamente a parte 2, um vídeo complementar do primeiro, para vocês entenderem, né, toda essa dinâmica aí dessas inundações no Rio Grande do Sul, que não sai da mídia, não sai das redes sociais, e como sempre, e lamentavelmente, com muita desinformação, muito besterol sendo dito, né, sem qualquer base técnica, científica, porque esse pessoalzinho aí se esqueceu de seguir a metodologia científica a sério. Eu montei um material bem interessante, bem marcante. Vocês já podem verificar na sua tela. Essa tabela, ela foi apresentada já no outro vídeo. Agora, mais organizado, né? Tá mais bonito, né? Do artigo aí, respeitando sempre os créditos, né? Do André Luiz Lopes da Silveira. E vocês podem notar que o pessoal que alega, né, tem toda uma parte histórica, tem uma parte política aqui também, tá? Infelizmente tem que tocar nesse ponto. O pessoal que alega que esse evento que ocorreu no sul do país está mais repetitivo, lamento, os dados não demonstram isso, porque novamente após 1941, aqui onde eu estou com o cursor do mouse aqui, ó, 41, 4,75 metros nesse artigo aqui. Alguns artigos varia entre 4,76, às vezes 4,78. Depois a gente vem a obter essa taxa aqui, justamente, né, aqui vai até 2015, que foi o artigo aqui. A gente vai passar dos 4 metros de altura aqui, né, cotas e vazões máximas do Guaíba, agora recentemente, né. Notem que aqui começa em 1899, mas tem um camarada que foi um dos precursores disso tudo aqui, que se chama El Ninho. E lamentavelmente veio vieram, né, foi mais de um, falar que o El Ninho não teve participação nisso. Inacreditável. Ainda bem que o próprio IMET, que também segue uma tendência assim mais catastrofista, né, de crise climática e etc., colocou que corretamente que o El Ninho teve participação. É óbvio que teve, tá? E vocês vão ver e entender isso, né? Notem, guardem esse dado, essa tabela. 1941, 4,75. Né? O último dado que eu acessei aqui demonstrava 5,25 metros, tá? Ultrapassando realmente essa cota aí. Agora, esse camarada aqui, o El Ninho, né, com a grande enchente de 1941, o sul do país, essas localidades lá aprenderam muito. E eles construíram uma rede de proteção. Que rede é essa? Vocês vão ver, tá? Mas aqui mostra, né, que os anos de 40 a 41 foram de excesso de chuvas atuando o El Ninho. A mesma coisa ocorreu o quê? Ocorreu agora em 24, ocorreu em 23, estão lembrados? Né? Então, a gente tem conhecimento do que um El Ninho causa, do que a Laninha causa, né, das interações do oceano com a atmosfera, como foi demonstrado no boletim passado, mas que infelizmente é mais fácil colocar a culpa, né, na crise climática do que assumir a responsabilidade, né? Aqui eu não trabalho com achismo, aqui eu trabalho com dados, eu trabalho com uma coisa que infelizmente foi jogada na lata do lixo, que se chama metodologia científica, né? Aqui eu não fico só na hipótese, né, que é o caso da parte das mudanças climáticas, que não passa
de uma hipótese. Aqui eu demonstro os dados. Eu trabalho com a verdadeira ciência. Então, o ano de 41 trouxe uma provação difícil para os moradores do Rio Grande do Sul, como foi agora. E notem, ó, os anos seguintes a 41 foram de seca, associado ao Laninha. Aí venha, isso aqui são trechos desse artigo aqui, ó, né? Eu dei o print. O El Ninho pode ser um antigo visitante do Rio Grande do Sul. Então fala que as medições de temperatura do Oceano Pacífico Equatorial somente começaram em 1877, né? Quando da ocorrência desse fenômeno com forte intensidade. O que ele diz com essa frase aqui? Muito simples, né? Muito simples. Donde o Rio Grande do Sul, o país, o globo todo sofre influência do El Ninho, mas focando aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, ele diz que, ele afirma isso, é só interpretar, que o Rio Grande do Sul já sofreu com essas tempestades. Inclusive, nós temos dados, citações de 1853, não é? Temos citações de 1853, 1873. Né? E ele coloca, certamente, El Ninho. O fenômeno consiste em alterações significativas de distribuição da temperatura artificial das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E ele fala, os ventos sopram com intensidade menor no centro do Pacífico, ocasionando uma diminuição da ressurgência de águas profundas e na acumulação de água mais quente. O que isso causa aqui? Vamos lá. Alterando o clima do Pacífico Equatorial, as massas de ar quentes e úmidas provocam maiores volumes de chuva na costa oeste da América do Sul e secas na Austrália e na Indonésia. Na região sul, o fenômeno está associado a aumento de chuvas. Aí vem, mas a crise climática agravou o El Ninho. Não, não é isso. O que acontece é que quando a gente pega a população que estava nessas localidades, no geral, né, naquela época, e pega o que é hoje, inclusive eu tenho esses dados aqui, e eu esqueci de colocar nos slides, mas vocês vão ver aqui, ó, né? Deem uma olhada. Olha só. Uma pesquisa rápida, a gente descobre que em Porto Alegre, em 1940, cerca de 270 mil habitantes. Hoje, cerca de 1,5 milhão. Então, quando esse professor chega e fala que o problema está na vulnerabilidade, a gente tem a previsão, tem que se fazer a prevenção, né? Por quê? Porque as áreas ocupadas hoje, e vocês vão ver isto nesta apresentação, né? O que aumentou? Se aumentou a vulnerabilidade a esses fenômenos, né? Passaram-se 83 anos, isso com os dados que nós temos disponíveis. Porque o próprio artigo cita, né, onde as medições começaram em 1877. E fala ali, o El Ninho pode ser um antigo visitante do Rio Grande do Sul. E esse artigo aqui, ele fala as águas de maio, a enchente de 41 Rio Grande. Esse artigo, ele cita tanto isso aqui, como outros dados, querendo dizer o quê? Que certamente, que seguramente, outras enchentes, né, talvez até mais prejudiciais do que essa, outras inundações, ocorreram nessas localidades, sendo que o que acontece? Não está o quê? Registrado. Tá? Mas eu dou os parabéns aqui, apesar da pitada do Jornal do Comércio, né? Que é um jornal de economia, negócio do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um histórico maravilhoso. Maravilhoso. Está o link ali ao lado. Eles pegaram 1941, ó, assim como, acompanhe comigo, assim como em 41, a primeira semana de maio de 2024,
é a mais dramática da enchente que atinge Porto Alegre. Ou seja, por que é a mais dramática? Vocês vão ver, né? Nós tivemos uma combinação de fatores atmosféricos, oceânicos, né, que colaboraram para isso daí, como já foi explicado. Aí fala aqui, ó, no mesmo dia 6 de maio, 83 anos atrás, o extinto Diário de Notícias dizia na matéria de capa: já não há mais dúvida, estamos em face da maior enchente que até hoje conheceram Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. A outra coincidência, como eu falei, e o jornal coloca ali de forma contundente, muito bacana, é o fenômeno El Niño. Não é? O que acontece? Naquela época, em 1941, foram 22 dias debaixo d'água, né? E no dia 8 de maio, alcança a marca de 4,76. Você vê que aqui coloca 4,76, no artigo ali 4,75, né? Mas enfim, o que acontece aí, né? No dia 5 de maio, inclusive ali está a atualização, né? Era 5,25, 5,33 agora. Naquela época, a tragédia levou as autoridades municipais e estaduais a decidir e debater a construção de barreiras para conter isso, para lidar com isso, né? 2 décadas depois, nós tivemos outra cheia não igual a essa, né? Nada barrou realmente agora 2024 e 1941, tá? Aí depois vem o muro da Mauá, uma série de diques, sistema de drenagem, onde esses sistemas de drenagem tem que ter o quê? Manutenção, e vocês vão ver se isso ocorreu ou não. Aqui a imagem é de 1941. Essas áreas alagadas não são exatamente as mesmas, até porque o desenho urbano da cidade passou por grandes mudanças desde então, né? Mas alguma coisa coincide, tá? O centro histórico, os bairros do 4º distrito e a parte da Cidade Baixa. Nestas e em outras áreas, os aterros que foi comentado, lembra? No vídeo anterior, expandiram o traçado original de Porto Alegre. E muitos desses aterros em áreas de quê? Em áreas onde não era apropriado, né? Eram áreas justamente, são áreas, melhor dizendo, onde se o rio subisse ali, né, com um evento dessa magnitude, ia causar problemas. Então, o início foi desordenado, gradual, ainda no século XIX, formatando lugares como a Praça da Alfândega e o Largo do Mercado Público. Essa implementação dos aterros se tornou um pouco mais ordenada na virada do século XX, com a construção do novo porto na capital, obra do governo do estado. A primeira parte, o Cais Mauá, foi inaugurada em 21, a expansão seguiu para o norte com o Cais Navegantes, entregue em 49, e o Cais Marcílio Dias em 56. Depois, as obras foram seguindo, não é? Foram seguindo. E começa a tomar forma, tá certo? Uma grande obra de engenharia de Porto Alegre, a canalização do Arroio Dilúvio, olha o nome, que originalmente passava por dentro dos bairros Partenon, Santana, Azenha, Cidade Baixa e Centro, acompanhado pela criação e construção da Avenida Ipiranga. Parte do sistema de proteção contra as cheias se valeu dessas novas áreas da cidade, né? Então o sistema ali ele é composto, e agora vem a parte forte, por 24 quilômetros de diques externos às margens do Guaíba, do Jacuí e do Gravataí. 44 quilômetros de diques internos às margens dos arroios que atravessam a cidade, e uma série de casas de bombeamento, para drenar mecanicamente a água da chuva que se acumula nas ruas, para evitar o retorno pelos bueiros. Olha só,
a enchente, né? A função dos diques externos é justamente evitar que os rios transbordem para dentro da cidade, a inundação. E ao norte segue ali o trajeto da Avenida Castelo Branco e da Freeway, passando pelos limites de Porto Alegre com Canoas e Cachoeirinha. Ao sul, acompanha o traçado das avenidas Edivaldo Pereira Paiva, Beira Rio, e o Diário de Notícias ali, colocando, e as pistas para veículos estão instaladas justamente aonde? Em cima desses diques. Motivo pelo qual são elevadas em relação ao resto das cidades e dos rios. No trecho do porto, junto ao centro histórico, no entanto, não foi possível construir diques e nem elevar a Avenida Mauá, que é a combinação de uma região já povoada com o cais que operava a pleno, né, com embarque e desembarque de mercadorias comercializadas na capital e transportadas para outras áreas, cidades do estado, tá certo? Então, foi daí que levantaram a construção, né? Vamos construir o Muro da Mauá, com 2,6 quilômetros de extensão e que é parte da estrutura, né? Está associado aos diques externos. Então, aí, ó, 41, olha como a imagem, né, é parecida, né? Já pensou a gente colorir isso, né? Os armazéns do cais do porto e a área junto ao Guaíba, no centro, ficaram alagadas em maio de 41, né? Aí é um históricozinho, isso começa em abril, né? Início de maio, no dia 8 de maio, com os 4,76 metros, né? Energia elétrica desligada, o trânsito ficou caótico, barcos, trens, ônibus, nada circulando, né? Isso em 41, né? Hoje a gente tem o quê? A gente tem tudo, internet, tudo hoje na parte do eletrônico, né? Enfim, tudo aquilo que a gente tem conhecimento, ou seja, o caos hoje é óbvio que é maior, né? É maior, tá certo? Notem que no dia 7 de maio, uma data marcante de 41, a cheia superou o muro de tijolos, enche o andar térreo da usina do gasômetro com 1,5 metro de água, o carvão e as caldeiras encharcadas, de modo que a termoelétrica é obrigada a interromper o fornecimento de eletricidade. E a hidráulica que capta a água no Guaíba, também ficou submersa, impedindo o abastecimento de água potável. Gente, é muito similar ao que ocorreu agora, não é? Né? No dia 30 de abril, os serviços de telégrafos e o transporte ferroviário foram suspensos. Eu estou falando 30 de abril de 1941. Né? Jornal Correio do Povo. As falhas nos sistemas de contenção do Guaíba em Porto Alegre, que, vamos dizer, potencializaram a tragédia. Além do muro da Mauá, diques e casas de bomba ajudam a conter as águas do lago, mas falhas permitiram vazão gradual. Né? Então, gente, Jornal Correio do Povo, o que foi dito aqui? Né? Foi dito que, vocês vão ver isso, tá? Com dados, por isso que eu digo, são dados, né? Dados difíceis de serem achados, porque vai contra a vertente, né? É muito fácil, eu chego ou não, o culpado foi isso aqui, né? E não é isso, não é assim que se trabalha, não é assim que se segue uma verdadeira ciência, tá? Então, construído ao longo dos anos 70, após a enchente de 41, o sistema de contenção das águas do Guaíba sofre, pela primeira vez desde a sua construção, o primeiro grande revés. Né? O Muro da Mauá, que conta 3 metros de altura, né? Mais de 2 quilômetros de extensão, sistema de proteção, né? Com vários diques, enfim,
o que já foi dito. Mas vamos lá. A gente tem ali mais de 20 casas de bombas, né? Casas de bomba, entre aspas, para vocês entenderem, são as bombas para drenar esses grandes volumes de água, né? E servindo também quando o nível do Guaíba está muito alto, é o que a gente tem visto, tá certo? Trabalhando para drenar justamente a água nas áreas por onde o lago avança ali, enfim. O que acontece? Apesar disso tudo, as águas invadiram gradativamente as ruas do centro histórico, a região do 4º distrito, e assim foi, né? A cota ali de inundação é de 3 metros, tá? Aí vai falar, professor, tá vendo? Agora passou dos 3 metros, né? Nunca ocorreu isso antes? Ocorreu. Vamos voltar aqui, você que esqueceu? Vamos lá? Vamos para a tabelinha? 3 metros. Vamos lá. Seguindo aqui. Em 1928, 3 metros e 20. Em 1936, 3 metros e 24. Tá? Depois, passa-se dos 3 metros em 1967. Aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá, seguindo com os dados. Porque senão o pessoal vai falar, não, tá vendo? Né? Nunca ocorreu antes, né? Ocorreu antes, depois, ocorrendo depois também, após, né? Então, vamos lá. A gente encontrou uma série de falhas, tá? Isso foi um resumo de Fernando Dornelles. Ele é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, tá? Ele comenta da falta de... Não é só ele que comentou isso não, tá? Isso tem em outros materiais também, em jornais... minha coluna. Tem uma hérnia de disco, gente. Uma falta de manutenção e preocupação por parte do poder público. Não é só ele que comentou isso, né? Outras pessoas que analisaram esses dados através de relatórios. Por isso, você não tem que ficar aqui para que o final é incrível. O final justamente demonstra, né, tudo isso que eu falei ontem e hoje. Acompanhe esses 2 vídeos, tá? Você que está assistindo agora, vai assistir depois. Não deixe de assistir o vídeo anterior, porque é impressionante. Eu não sei qual termo utilizar, porque isso vem desde 1752, né? E vocês vão ver o porquê. Guarda essa data. Então, a culpa recaiu sobre a vazão das comportas e falhas nas estruturas das casas de bomba. Elaboradas para permitir o acesso à região portuária, as comportas são estruturas de metal móveis, atualmente com defeitos, que permitiram, né, ainda que gradual, que fosse inundando, né? As casas de bomba também com problemas, né? Aí ele mesmo fala, a gente está jogando tudo fora, todo o tempo que a gente teve que conviver com esse sistema de proteção, e agora ele está sendo desqualificado no momento em que não teve essa manutenção, uma manutenção que é mínima. Fazer uma comporta ser hermética, ter uma patente de borracha, ter parafusos resistentes, ou seja, toda a estrutura, né, da engenharia que tem que ser utilizada, tem que ter a manutenção, assim como qualquer coisa tem que ter a manutenção, ainda mais falando disso daí, correto? Aí eles levantaram a hipótese do muro móvel, né? Propostas alternativas, né? Uma delas um suporte móvel que atingia 1,25 m com possibilidade de elevação, caso necessário, para até 6. Gente, o rapaz aqui, o Fernando Dornelles, né, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não precisa, né,
Qualquer pessoa aqui, né, um rapaz, uma moça da área ambiental que acompanhe isso, vai ver realmente que isso não tem bons olhos. Por quê? Isso necessita de um número de pessoal capacitado envolvido, né, a estrutura atual é menos complexa. Tá? Aí ele fala aqui, ó, que eles realizaram um laudo no ano passado, né, e não pode dizer que o sistema não funcionava. Mas ele coloca aqui, ó, que tem uma grande vulnerabilidade. Isso é problemático. Ele é um sistema de encaixar. Tem que ter um número de pessoas suficientemente capacitadas. Não se pode aprender a montar aquele tipo de estrutura na hora, tem que ter um treinamento anual. Então ele fala aqui, ó, quanto tempo levaria para montar? Né? Se uma parte dessa não for bem montada, né? Nesse caso a água entra direto, tá certo? Então a gente tem que ter uma gestão adequada, tá certo? Aí ele fala, se a gente está falhando na manutenção das comportas atuais, o que seria de um sistema mais complexo? Né? Corretíssima a análise dele. Agora vem, estamos chegando ao final, e o final se encaixa a tudo que foi dito hoje e ontem. Tragédia histórica expõe o quanto o governo Leite ignora alertas e atropela a política ambiental. O governo desfigurou o Código Estadual do Meio Ambiente, sancionou a construção de barragens em áreas de preservação, né? Tem APPs emitida no meio também. Tem um link aqui, ó, um mês antes das tragédias, Eduardo Leite sanciona a flexibilização em regras ambientais. Mas isso é exclusivo dele? Foi exclusivo do governo dele? Não. Por quê? Porque no vídeo de ontem não acabou não, tá? Dê uma olhada nisso aqui, né? Aqui está a notícia, né? No vídeo de ontem eu comentei sobre isso, plano diretor, etc, as leis, né? As falhas do porquê que os planos diretores aqui não são aplicados, né? Porque que o plano diretor, em grande parte da América Latina, não é exclusivo do Brasil, não é aplicado. Né? Por causa de quê? Olha aqui, você tem a lei 12.651, tá certo? Né? Tá aqui a lei, né? Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, alterando a lei 6.938, né? Essa é uma das leis, mas que eu vou citar aqui. Aí a gente vai aqui um pouquinho mais para baixo e a gente encontra o seguinte dado, né? Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui onde está grifado? Aqui eu não consigo dar o zoom. O que é uma APP? Para quem não sabe, né? A área de preservação permanente. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos. Opa! Com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica. Opa! Recurso hídrico, estabilidade geológica. Né? Eu nem vou entrar no mérito aqui, né, da biodiversidade. Vamos para mais aqui, ó. Proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Não vou entrar no resto aqui, né? Área rural consolidada, reserva legal, enfim. Vamos mais para baixo aqui. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. A letra pequenininha, mas eu vou achar. Então, aqui fala, né, do leito regular, a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante um ano. Né? Fala da nascente, ó, afloramento natural do lençol freático. Não é? Olha aqui. Opa! Várzea de inundação ou planície de inundação. Está na lei. Não é? Está na lei. Áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Né? Faixa de passagem de inundação. Área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d'água que permite o escoamento da enchente. Então,
A lei está aí, não é? A lei está aí. Aí eu pergunto, está aqui, ó, capítulo 2, das áreas de preservação permanente, né? Aí fala, considera-se áreas de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene, intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de, aí vem 30 metros, aí vem justamente, né, não vou adentrar aqui, vem justamente as características, né, a legislação, né, por exemplo, 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, né, então tem que pegar ali cada rio e ver se está direitinho. Tá? Então, a legislação está aí. Não é? Perfeito? Agora, pelas denúncias que foram feitas, né, por exemplo, aqui no Portal Sul 21, né, que no dia 9 de abril, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó, né? Inclusive, né, olha só, a matéria é um pouquinho grande, eu já dei uma lida nisso aqui tudo. Olha aqui, ó. O próprio presidente, olha aqui, ó. Cadê? Isso aqui teve uma discussão, porque ele sancionou, né, novo Código Estadual do Ambiente, a lei suprimiu, flexibilizou mais de 500 artigos, ó. Tá aqui, ó. Estão vendo só? Né, biomas de pampa, de mata atlântica, né, isso foi criado em 2000, ele afrouxou as regras de proteção ambiental. Né? Aí fala que em outubro de 23, depois da outra enchente que devastou o Vale do Taquari, né, olha aqui, né, ele fez mais alterações, né? E assim foi, né? E assim foi, né? Ó, discurso versus prática, né? Vocês sabem que o canal aqui não é ambientalóide, não é isso, né? Mas eu sigo o que? Eu sigo o que está na gestão ambiental, eu sigo o que está na legislação ambiental, né? Aqui não tem nenhum eco chato, vocês conhecem o meu trabalho lá no Ciência e Meio Ambiente, aqui no Alerta do Tempo. Tá? No último dia, 29 de abril, foi dia 29, ó, olha aqui, né? Né? Mais flexibilizações, e assim foi, ó, né? Olha só, recentemente, outro projeto, ó, olha aqui, permitia a construção de barragens e açudes em áreas de preservação permanente, ó, né? Para enfrentar períodos de estiagem. Isso daqui gerou uma confusão, onde parte do agronegócio foi a favor e outros foram contra. Aqui também, ó, olha aqui, falando da reserva legal, não é? Determinando a preservação, óbvio, de mínimo 20% de imóvel rural, né? Ele fala aqui, ó, né? Apenas no bioma Pampa, Parará, Parará. E ele fala que nada disso está acontecendo. E o PL, o projeto de lei, prevê destruir mais APPs para barragens. Aí depois disso tudo que foi explanado aqui, né, que está na mídia, está nos jornais, estão nos portais, está bem documentado, né, ocorre toda a tragédia, né, potencializada por esses erros. Aí vem o camarada e cita que o culpado foi a crise climática. Tá? O vídeo eu sei um pouco longo, mas não é isso. O culpado é um conjunto de fatores bem descritos, bem determinados, bem fundamentados, onde isso já ocorreu no passado, onde a área ocupada não chegava nem ao perto do que é hoje, né? Então se aumenta a vulnerabilidade. Aumentando a vulnerabilidade, o que foi feito durante todo esse longo espaço de tempo?
Ontem eu apresentei que desde 1752, com a criação do plano diretor, por volta dos anos 30, né, o que foi feito para se mitigar e evitar essas situações. Algumas coisas foram feitas, como vocês viram e acompanharam no vídeo. Porém, essas coisas que foram feitas, como diques e outras obras de superengenharia, necessitam de manutenção, de preservação e de revisão. Segundo, resumindo aqui para finalizar, as denúncias da própria Gazeta do Povo, isso foi feito? Não. Ocorreram essas falhas que potencializaram tudo isso, né? Fico por aqui, um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição, inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, tamo junto.